Certo? Vamos pular direto para a nossa análise visual de hoje. Sabe, para quem está dando os primeiros passos no mundo da música, ou até para quem já tem bastante estrada e está buscando um respiro criativo, tem uma ansiedade gigante que sempre aparece na hora de compor. É aquele medo quase paralisante de estar apenas copiando o trabalho de outras pessoas. A sensação de não ser bom o suficiente, sabe? O nosso objetivo com este mergulho no material hoje é criar um ambiente super acolhedor, totalmente livre de culpa e entender como esse quebra-cabeça da criação realmente funciona sem nenhuma daquelas romantizações. Olha só essa frase. Isso já foi feito antes. Nossa, essa é uma vozinha implacável que assombra muita gente nos estúdios na hora de criar. E, convenhamos, é perfeitamente natural sentir esse medo de soar derivativo. É um pensamento que simplesmente trava o processo todo. Ele cria uma parede invisível entre a nossa ideia e a execução, trazendo aquela sensação de que, se não for 100% novo, não tem valor nenhum. Mas a grande verdade, ou melhor, a realidade que a gente vai desconstruir aqui é que toda criação nasce de uma semente anterior. Absolutamente nada surge do vazio. E isso nos leva direto ao ponto número 1 desta análise, o mito da originalidade absoluta. Porque, vamos ser sinceros, a nossa sociedade adora aquela ideia do gênio solitário que tem uma epifania mágica do nada, né? Mas isso simplesmente não existe. A realidade é que toda música carrega um idioma que já existia, uma cultura vibrante, um monte de história e influências. Então chegou a hora de redefinir isso de vez. Originalidade não é, de jeito nenhum, a ausência de referências. Na verdade, ela é uma combinação única dessas referências. Quando a gente entende que o processo criativo é um diálogo com quem veio antes e não um teste impossível, o jogo muda completamente. A culpa vai embora e a liberdade entra em cena. Avançando agora para a segunda seção do nosso estudo, referência versus plágio. É fundamental a gente visualizar bem essa diferença, porque tem muita confusão sobre o limite ético da inspiração. O plágio é basicamente o famoso copiar e colar consciente. É reproduzir uma melodia ou uma letra sem transformar absolutamente nada. Já usar uma referência, é como aprender a falar um idioma novo. Ninguém inventa palavras do zero para se comunicar, certo? Primeiro, a gente ouve muito. A gente absorve a estética, entende como resolver um problema de harmonia ou de ritmo, e só depois consegue formular frases originais. O medo de copiar muitas vezes paralisa justamente quem está no caminho certinho da escuta profunda. A regra de ouro é: não se copia o resultado, aprende-se o processo. O que nos traz a nossa terceira seção, influências inconscientes e identidade. E aqui a coisa fica muito interessante. Existe um mundo gigantesco de influências que moram no nosso corpo, no nosso ouvido, sem a gente nem perceber. Sabe quando uma cadência harmônica se resolve de um jeito específico e parece supernatural? Isso acontece porque as nossas referências já moldaram o nosso ouvido musical. Ninguém escolhe tudo que escuta na vida. E aí vem a grande sacada. A autenticidade não é soar como um alienígena isolado de tudo. A autenticidade é coerência interna, é aceitar a própria bagagem cultural. Quanto mais a gente tenta negar essas influências, mais bagunçado fica o trabalho. Reconhecer e abraçar essa história é o que realmente traz maturidade para a obra. Isso se conecta perfeitamente com a parte 4 da nossa análise, a evolução de um criador. Entender essas etapas tira um peso enorme das costas de qualquer iniciante. Olha só como isso é construído passo a passo. Primeiro a gente copia para entender a mecânica. É normal. Depois começa a misturar fontes diferentes. Em seguida, essa mistura toda se transforma em algo novo. E no fim das contas, a gente reconhece a própria linguagem. Começar com a imitação não é falhar, é o primeiro degrau. Quem tenta pular essa fase querendo ser 100% original desde o primeiro dia, geralmente acaba travando ou criando algo super raso. Mudando o foco para a prática, vamos à seção 5, hábitos saudáveis para usar referências. Tá, mas como a gente estuda isso de forma consciente? Bom, temos algumas dicas de ouro aqui. Primeiro, ouça com atenção para aprender e não para ficar se comparando, ok? Segundo, vá fundo nas estruturas. Tente descobrir onde a música respira, por que aquele refrão explode daquele jeito. Terceiro, e esse é um verdadeiro divisor de águas, misture referências distantes. Vamos imaginar combinar a levada rítmica de um baião ou de uma bossa nova com as texturas de um jazz ou até de um rock progressivo. Pensa na riqueza disso. E o quarto hábito, a regra definitiva. Na hora de compor, desligue a referência. Absorva primeiro, depois esqueça e deixe a arte passar pelo seu filtro humano. E para amarrar tudo isso, chegamos à seção 6, encontrando o próprio DNA musical. Vamos fazer um exercício rápido e muito revelador que estava no material. O primeiro passo é escolher 3 músicas que foram marcantes ao longo da vida. Não precisam ser as obras-primas da humanidade, mas sim aquelas que bateram forte. Feito isso, a pergunta é: o que essas faixas tão diferentes têm em comum na base delas? É o andamento mais lento? É o timbre da voz? A melancolia?
A segunda parte é o coração do exercício. É focar totalmente na conexão emocional. O que exatamente nessa música faz a pele arrepiar ou dá aquela vontade incontrolável de dançar? Descobrir qual é esse gatilho estético é literalmente como achar a senha do cofre da nossa criatividade. E para fechar o exercício, a gente conecta isso com o que está sendo produzido agora. Onde é que esses mesmos gatilhos aparecem nas músicas de hoje? E atenção, não é para sair reproduzindo o que já foi feito, de jeito nenhum. É simplesmente para a gente entender do que é feita a nossa própria voz. O grande resumo de todo esse nosso mergulho é muito forte e libertador. Nada se cria do zero. E isso não diminui a magia da arte. Muito pelo contrário. Criar é, na verdade, conversar com quem veio antes. Aceitar e honrar toda essa bagagem é o que nos conecta a uma corrente humana incrível ao longo dos séculos. Quando a gente aceita isso de coração, a culpa vai embora e a música flui solta. E para encerrar a nossa análise visual de hoje, fica aqui uma provocação sobre o poder da música. A arte sempre vai ser essa ponte entre o passado e os ouvidos do futuro. Sabendo que criar é esse diálogo contínuo, a pergunta que fica é: com quem a próxima música vai conversar? Fica a reflexão. Até o nosso próximo encontro.